Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre a queda nas taxas do Tesouro IPCA, aquele título que te protege da inflação. Aliás, queda não, as taxas estão despencando. O que aconteceu e quais podem ser as próximas projeções para as próximas semanas e para esse final de ano? Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação e se você já é inscrito, já dê aquele super like, porque aqui produzimos vídeos diários, porque o melhor investimento é no seu conhecimento. Já começando aqui a falar do IPCA 2026, Tesouro IPCA 2026. Lembrando que a taxa mais alta desse título tinha sido aqui, dia 1º de novembro. Como você já sabe, esse gráfico aqui são com as taxas de fechamento, ou seja, as últimas taxas do dia para cada um dos títulos. Olhando o Tesouro IPCA 2026, do dia 1º de novembro chegou a 5,55. E agora ela despencou para 4,91 na última sexta-feira, dia 3 de outubro. Veja que queda espetacular aí em aproximadamente um mês. E o que aconteceu? Vamos falar sobre isso e vamos ver também os demais títulos. O 2035 segue o mesmo cenário. Veja, chegou a 5,54 nesse caso e agora a queda está em 5,09. Então, nós tivemos também uma queda bem expressiva. Como você já sabe, a taxa do 2035 e a do 2045 é a mesma, então não muda nada em termos de taxa. O que muda é em termos de preço. Então, veja, se a taxa caiu, está aqui, ó, o preço subiu, 1.045 para 1.177. Veja o que acontece quando as taxas começam a subir. Você já vê claramente os preços reagindo. Mas será que nós saímos, então, da melhor faixa de preço? Para qual título? É agora as informações mais detalhadas aqui para que você não perca nada. Só que antes disso, acabei de gravar a nossa playlist Leilão do Tesouro Nacional. Entenda qual foi a estratégia do Tesouro e por que estamos aí com uma dúvida em relação ao que está acontecendo. Tá aqui, ó. E o que os grandes bancos fizeram? Fundos de pensão, de previdência e os bancões estão comprando ou não? Assista lá. Vamos começar então falando aqui primeiramente do Tesouro IPCA 2026. É um título, então, vinculado à nossa inflação oficial, que além de te pagar a inflação, te paga uma taxa pré-fixada. Então, você tem duas taxas nele. A inflação, que você não sabe quanto vai ser até o vencimento, que é 2026, além de uma taxa pré-fixada. Esses são os dois componentes deles. Então, vamos lá. Atualizamos aqui as informações para você. Vamos pegar a partir da taxa média de setembro. O que nós tivemos em setembro? 4,55 e aumentou 18 pontos base em relação à taxa média de agosto. Repare que, quando nós atualizamos a nossa planilha, em agosto já estava fora, então, da melhor taxa de abertura ou a taxa média de abertura do mês em relação a setembro. Quando muda para a cor verde, entramos, então, no melhor quartil, as 25% melhores taxas ou taxas médias. No caso, como aqui é taxa mensal, é taxa média. Então, 4,55 a taxa média de setembro. 4,97 a taxa média de outubro, com uma alta de 42 pontos base. Em novembro, fechou em 5,22. Como dezembro tem só 2 dias, não vale ainda como estatística, é muito baixo. Mas veja aqui no gráfico que 5,22 a taxa média está aumentando. Só que com um olhar mais criterioso, nós vamos verificar que essa taxa média de 5,22 ela foi muito focada no início de novembro, quando nós tivemos taxas mais altas. Está aqui, ó, 5,43, 5,55 e por aí vai. Sendo que na segunda quinzena para trás, se a gente começar a olhar aqui do dia 16 para trás, raramente a taxa atingiu esse 5,22. Só praticamente aqui, ó, no dia 17 do 11. Por isso que a média do mês de novembro foi puxada pela taxa da primeira quinzena. Em resumo, as taxas agora estão nitidamente em queda. Está aqui para você verificar. Ó. Veja, dia 17 de novembro foi 5,27 e agora, na última sexta-feira, fechamos em 4,97%. Foi a taxa, então, de abertura da última sexta-feira, o último dia útil, dia 3 de dezembro. Então, veja, as taxas do 2026 viraram. Ainda estão no melhor quartil? Está aqui, ó. Ainda estão. Porque o melhor quartil está indo de quando a quando? Está aqui, ó, entre
4,55 até 5,70. Esse é o máximo com a melhor taxa no início de novembro. Aliás, no último dia de outubro, 5,70% foi a melhor taxa do ano de abertura para o Tesouro IPCA 2026. Então veja, qual é o cenário de taxa? O cenário de taxa é de realmente tendência de queda no curto prazo. Já está nítido para você aqui, mas ainda estamos no melhor quartil. Estamos entre o intervalo de 4,55 e 5,70. Entretanto, tem um detalhe mais importante. O preço, porque você quer pagar um título barato. O preço já entrou no quartil mais caro. Veja que ele já está aqui na cor vermelha. Qual é esse quartil? Eu só oculto ele aqui do lado, mas você já veja. O maior quartil vai aqui, ó, de 2.963 até 3.014. Então, acima de R$ 2.963 já está caro esse título. O que eu chamo de caro? Os 25% preços mais altos desse título no ano de 2021. É claro, a tendência do título é ele subindo de valor à medida que se aproxima do vencimento, mas algumas oportunidades apareceram muito claramente ao longo desse mês, principalmente esse mês de outubro. Veja que nós tivemos o título por diversas oportunidades abaixo aqui de R$ 2.800, R$ 2.900. Por vários instantes ele ficou aqui, ó, 2.840, enfim, várias oportunidades tivemos. Só que agora, a partir desse valor, ele já mudou completamente então aqui o seu parâmetro. E agora nós já estamos então em preços dos títulos que não são convidativo para o IPCA 2026. Eu estou falando que vai ter prejuízo? Não. Estou mostrando para você estatisticamente qual é a projeção desses valores do ponto de vista estatístico no ano de 2021. Agora, se você quer comprar o título, levar até o vencimento sem preocupação, você ainda está com melhores taxas e vai ter bons retornos. Não é a melhor oportunidade, mas enfim, estão aí as informações. Se você já está gostando desse vídeo, dê aí o super like e olha, não deixe de assistir aqui a atualização que nós fizemos a respeito de cenários. Verifica aqui em cima que trouxemos informações importantes. Brasil em recessão. E como estão os nossos pares, os países semelhantes a nós? É bom você saber a respeito disso para você ter um olhar para frente, porque 2021 já está acabando e 2022 batendo a porta. E se você quer fazer um investimento que é para frente, com um vencimento mais longo, você precisa se antecipar. Antes de falar do 2035, eu quero te trazer uma informação aqui mais apurada, como você consegue enxergar essa taxa. Veja, esse aqui é o gráfico da taxa de juros futura desses títulos. Os títulos do Tesouro Nacional, eles são baseados na projeção das taxas de juros futuras. Então veja aqui, o que nós tivemos aqui, por exemplo, no dia 28 de outubro e no dia 29, foram as duas taxas que chegaram em mais altos valores, exatamente no dia 29. O máximo dos juros futuros chegou a 12,68 e no dia 29, 12,75. Veja a repercussão disso aqui no gráfico para você entender. Vamos colocar aqui nos últimos 90 dias, dia 28 e dia 29, que nós tivemos aqui de outubro. Vamos olhar para a taxa. Veja o que aconteceu. Tá aqui, ó, 28 chegou a 5,55. No dia 29, 5,55. Veja como retrata exatamente os melhores momentos. Foram essas duas datas. Depois nós tivemos uma outra. Tivemos uma data aqui próxima também do dia 30, mas um pouco mais baixo. Então veja, cada candle desse aqui significa um dia. E aí nós estamos verificando claramente uma queda na taxa de juros futuros. Se pegarmos aqui da máxima que nós tivemos nesse ano aqui até a mínima que nós fechamos agora na última sexta-feira, nós já estamos verificando uma queda de 15%, 14,78%. O que é essa taxa de juros futuros? Veja, é o DI 1F 2026. É a projeção nessas datas de quando seria os juros, a taxa de juros da nossa economia lá em 2026. Então veja que se a projeção está caindo, ou seja, se a projeção é de melhora e as taxas de juros tendem a cair no futuro, os títulos também repercutem essas taxas e por isso elas também vêm caindo. Veja que desabou aqui na última sexta-feira. E qual é o cenário aqui? Aqui também, ó, somente na última sexta-feira eu vou aumentar para você, houve uma queda dos juros futuros de 2,77%. Veja que interessante. E além disso, o que os gráficos nos mostram? Se você verificar essas linhas verde, amarela e a vermelha que está aqui embaixo,
são as médias dessas taxas ao longo do mês. Então, por exemplo, a média de 21 dias já está apontando para baixo. O que significa ela? Claramente uma tendência de queda no curto prazo. 21 dias é uma taxa muito utilizada, uma média, perdão, muito utilizada pelo mercado. Já está apontando para baixo. Assim como essa segunda média que eu utilizo aqui, para você verificar, que é de 50. É uma média de médio prazo, também já está invertendo para baixo. E a de longo prazo, que é de 200, ainda não, ela ainda está subindo, mas está aqui em 9,53. Então veja que nós já entramos claramente numa tendência de queda no curto prazo e por isso repercutiu nas taxas do Tesouro. Agora, falando um pouco melhor, eu vou colocar esse outro indicador, que é essa nuvem azul aqui, a chamada banda de Bollinger. Ela demonstra então a volatilidade, ou seja, as variações do mercado. Toda vez que temos aqui uma banda de Bollinger mais estreita, veja a nuvem azul, significa que nós podemos ter uma explosão para baixo ou para cima. E foi o que nós tivemos aqui em outubro. Veja o que aconteceu com juros futuros nessa data. Subiu 5,54 no dia 19 de outubro. Foi um estouro. Se olharmos aqui no gráfico também, no dia 19 de outubro, olha aqui, do dia 18 para o dia 19, veja o que aconteceu. Então, os juros futuros repercutem claramente. E agora o que aconteceu? Claramente estourou para baixo. Lembra que eu havia dito para você que a volatilidade estava diminuindo e que poderíamos ter uma explosão? A explosão foi para baixo. Veja as taxas aqui, como que essa banda de Bollinger volta a abrir novamente. Então, uma tendência muito clara de nós termos aí, no curto prazo, taxas caindo, taxas reduzindo. E aliado a isso, nós temos um cenário, então, também de curto prazo em relação à nossa economia. Como você já sabe, a PEC dos precatórios foi aprovada no Senado e volta para a Câmara para ser votada agora nessa semana, antes do recesso parlamentar. E tudo indica que ela será aprovada. Então o mercado já antecipou essa expectativa, trazendo então a taxa de juros, a projeção para baixo. E qual é a tendência? A tendência natural é ela voltar a se aproximar desses valores que nós tínhamos aqui, 10,5, que foi quando realmente nós tivemos uma taxa estabilizada por um prazo maior. Só que nós vamos falar isso um pouco mais adiante. Se você já está gostando do vídeo, deixa aí o super like e não deixe de assistir esse vídeo aqui, Selic em 15%. Tem gestora preocupada aí com o cenário de médio prazo. Não é mais o de curto prazo que eu mostrei agora, mas de médio prazo para 2022. A taxa Selic pode ter que aumentar um pouco mais. Entenda esse cenário assistindo esse vídeo. Vamos falar a taxa então agora do 2035. Você já gravou então que o 2026, a taxa está no melhor quartil, mas o preço no pior quartil. Aí a decisão é sua. Você compraria ou esperaria um pouco mais? A decisão eu passo para você. Falando agora para o 2035, lembrando que também é o Tesouro IPCA, um título vinculado à inflação, mas com vencimento em 2035. Não significa que você tenha que levá-lo até o vencimento. Você sabe que você pode comprar e vender títulos no Tesouro Nacional todos os dias úteis. Então, isso daí não te impede de comprar ou de vender. Bom, a taxa é o que nós tivemos. Em setembro, a taxa média foi de 4,75. Em outubro, ela aumentou. Taxa média de abertura foi de 5,17. E em novembro, 5,24%. Então, repara que de setembro para outubro, aumentou 42 pontos base. Mas em novembro, ela já começou a declinar. Ela já ficou só 0,07. E o cenário aqui é muito parecido com o cenário do título anterior. Qual é o cenário? Veja que na primeira quinzena, as taxas ficaram muito altas, principalmente até o dia 10. A taxa média aqui era de 5,33. Veja que teve dias que chegou a 5,58. Quase novamente a melhor taxa, que foi 5,65. Então você vê que depois, quando entramos na segunda quinzena, as taxas caíram bastante. Se colocarmos aqui apenas a média das taxas do dia 16 ao dia 30, vou aumentar até mais um dia aqui, que foi o último dia útil, taxa média de 5,20. Então veja que elas caíram bastante no segunda quinzena de novembro. Chegamos a ter taxa média aqui, próxima já em dezembro a 5%. Depois, no último dia útil aqui, aliás, no segundo dia útil de dezembro, a taxa fechou em 5,13. Então tá aí o resumo. Qual é o melhor quartil para esse tipo de título? Está entre 4,74 e 5,65.
Então, se a taxa de abertura da última sexta-feira foi 5,13, ainda está nesse intervalo de melhor quartil. Aliás, mais próximo ainda da taxa de 5,65. Mas lembrando, a tendência é claramente no curto prazo uma tendência de queda, como você já viu. Bom, falando agora do preço, nós ainda estamos na melhor faixa de preço, ou seja, os 25% melhores preços do ano de 2021. Por quê? Vai entre 1,764 até 1,927. Só que repara que aqui em dezembro nós já entramos numa faixazinha da amarela. Essa faixa amarela indica que nós saímos desse melhor preço. Depois ele voltou novamente. Então estamos aqui perto desse limite. Qual é o limite que nós temos? Está aqui do lado para você verificar. Nós temos uma saída que vai de 1927 e vai até 1997. Então veja, 1927 é o limite. E aqui no dia 1º de outubro foi 1935. Então o 2026, já estamos então numa taxa ruim, mas numa faixa de preço, aliás, numa taxa que temos ainda o melhor quartil, mas num preço ruim. O 2035, qual é o cenário? A taxa está no melhor quartil e o preço está próximo a sair do melhor quartil. Então veja que o cenário de curto prazo já mudou. O cenário de longo prazo está mudando. Estamos numa fase de transição, ou seja, na qual as oportunidades, as melhores do ano, estão paulatinamente saindo. Fique atento aí para você não se perder nessas informações. Mas se você se perder, não tem problema. Você escreve para nós e nós respondemos todas as dúvidas nessa playlist aqui, ó. Qual a sua dúvida? Aliás, tivemos uma pergunta muito interessante lá que eu coloco aí para você. Comprei IPCA e estou no prejuízo. Vale a pena vender e recomprar o título? Assista que você vai gostar. Falando agora do IPCA 2035, 45. Só que antes, aquele super like para você nos ajudar a divulgar os vídeos e trazermos informações de qualidade. Porque aqui o melhor investimento é no seu conhecimento. Acredite! Muito bem, o 2045, em termos de taxa, eu não vou repetir porque são as mesmas taxas do 2035. É isso mesmo que você ouviu. Se você olhar para o 2035, você vai ver que a tabela é a mesma. Não é que é uma cópia, é porque no Tesouro Direto, essas duas taxas são iguais. Então, o que você tem que olhar aqui para o preço, exclusivamente para o preço. Porque como ele tem um vencimento mais adiante, o preço dele é diferente. Então vamos lá, a melhor faixa de preço, os 25% melhores preços no ano de 2021, preço de abertura, quando abre o Tesouro Direto. Está aqui, ó, entre 1.019 e 1.214. E o que nós estamos verificando aqui? Então grava aqui, 1.214. Se você for verificar aqui, em novembro, o que nós estamos verificando aqui? Nós tínhamos preços bem próximos aqui, aliás, abaixo de 1.100. Veja que interessante nós tivemos. No dia 29/10, nós chegamos a um preço próximo a R$1.000. 29/10 foi a melhor taxa e o melhor preço. Depois o preço foi subindo paulatinamente. E agora nós estamos aqui, ó, fechamos na última sexta-feira, R$ 1.166. Veja que ainda está na melhor faixa de preço, que vai de 1.019 a 1.214. Está praticamente aí na média desses dois valores. Só que qual é o problema aqui? Nós estamos verificando gradativamente esse preço subindo. O 2045 ele sobe bem devagar, porque o vencimento é muito distante. Então, gradativamente ele vai subindo. Só que ainda estamos tanto na melhor taxa quanto no melhor preço para esse tipo de título. Só que você tem que saber, pelo vencimento ser muito longo, a variação dele ao longo de todo o período é muito grande. É para você que quer comprar e esquecer um título que você tem lá, porque o rendimento no final vai ser sempre interessante, porque são juros sobre juros, mas você tem que ter realmente estômago. É um título de longo prazo que às vezes assusta os investidores. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com a sua família e fiquem de olho, porque as taxas estão com cenário de queda no curtíssimo prazo. Você vai comprar ou já comprou? Escreve aí que eu quero saber. Um abraço e até o próximo vídeo.